Falamos ontem da couraça da justiça. E no que falamos sobre a couraça da justiça, essa é a armadura que a gente já ganha quando a gente já vira cristão, quando a gente se converte, então ela já está no corpo, não tem como tirar ela. E hoje de manhã conversamos sobre o cinto da verdade. Esse a gente vai ter que botar todos os dias. Esse a gente tem que, todo o tempo, estar usando o cinto da verdade, estar colocando. E cada uma das peças agora vão ser dessa forma. Nós teremos que colocá-los. Tá? A gente vai ter que treinar, usar, consertar, reparar, usar. É dessa forma que a gente vai amadurecer, vai crescer no Senhor. E agora a gente vai falar o quê? A gente vai falar do nosso calçado, dos sapatos. Então, em Efésios 6, 15, na continuação do texto, Paulo fala assim, ó, e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Então é só relembrando Efésios 6,13, para vestirmos toda a armadura. E hoje vamos conversar sobre os nossos sapatos, tá? Os calçados. Que já está muito claro no texto o que seria esses sapatos, né? Queridos, o sapato na guerra parece também uma arma, às vezes, meio pouco, parece que não tem tanto sentido no sapato, né? Ou uma bota, vamos dizer assim, numa guerra, mas eles são importantes. Sem o sapato, sem a bota, o soldado ele avança pouco na guerra. O soldado ele precisa caminhar longas distâncias e continuar firme para a batalha. E pode acontecer algo, ele pode lesionar o pé. Já pensou, numa guerra, como é que é o chão? Cheio de estilhaço, cheio de bomba, caco de vidro, escombro, prego, um monte de coisa está no chão que corta o pé. Só nisso, o sapato ele já é importante. Já pensou o soldado ficar inutilizado só porque ele pisou num caco de vidro na guerra? Ele pisou num caco, aí ele vai andar assim na guerra, né? Uma coisa simples que inutiliza o soldado. Inutiliza, ele fica parado, imóvel. Ele não consegue se mexer se tiver uma pequena lesão no pé. Ele está totalmente perfeito, mas uma lesão no pé. Ele não consegue ajudar o seu companheiro a participar dessa briga. Uma coisa interessante que os soldados numa guerra é que eles não tiram os sapatos. Se você vai dormir, você dorme com o seu sapato. Porque se você for pego de surpresa, você já acorda no susto e já sai correndo, já faz alguma coisa. Você não vai tirar o sapato. O sapato ele é importante como proteção para o soldado, para ele caminhar e seguir em frente e não ser pego de surpresa. Que é uma das coisas, né? A preparação do evangelho, a prontidão. O soldado ele não é pego de surpresa. Ele não pode ser pego, pelo menos. No reino espiritual, queridos, essa analogia fica bem fácil. Porque a maneira como caminhamos, andamos ou avançamos espiritualmente é anunciando o Evangelho de Jesus, as boas novas do reino de Deus. E para anunciar esse Evangelho, a gente tem que estar o quê? Preparado. A gente não pode ser pego de surpresa. Qualquer situação, a gente tem que estar preparado para poder anunciar esse Evangelho. Nós estamos em guerra e nós avançaremos e dominaremos o território do inimigo, marchando com ousadia, intrepidez e o poder que existe no Evangelho de Cristo. Em Romanos 1,16 está escrito: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Se você se envergonha do Evangelho, você está descalço. Você é um cristão que anda descalço. Porque você ainda não entendeu o poder que existe na pregação do Evangelho de Jesus.
Vamos olhar alguns textinhos aqui, ó. Isaías 52, versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Escuta, é a voz dos teus sentinelas. Eles levantam a voz, juntos exultam, porque contemplam de perto a volta do Senhor a Sião. Ó, Isaías, Paulo pegou essa referência de Isaías provavelmente, porque Isaías está falando aqui sobre os pés do que anuncia boas novas. E Paulo fala do evangelho calçado, né? Da preparação do evangelho da paz. Salmos 99,5 fala assim, ó, exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Fala sobre os pés do Senhor. A gente deve estar prostrado aos pés de Jesus. Jó 23,11. Olha o que Jó fala. Os meus pés seguiram de perto as pegadas dele. Mantive-me no seu caminho sem me desviar. Nós estamos caminhando atrás do Senhor Jesus. A gente está seguindo as pegadas dele, os passos que ele nos dá. Então a gente está firme na nossa caminhada. O Espírito Santo vai conduzir a nossa caminhada aqui na terra e nós vamos avançar, caminhando, marchando, proclamando o Evangelho de Jesus. Salmos 26,12. Meus pés permanecem firmes em retidão. Na assembleia bendirei o Senhor. Olha esse texto que legal esse aqui, ó. Salmos 25,15. Meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois Ele tirará meus pés da armadilha. Queridos, a gente está andando às vezes em campo minado. Muitas vezes, na forma como a gente está caminhando, marchando, a gente pode andar em situações difíceis. Mas o Senhor livra os nossos pés da armadilha. A armadilha do diabo. Vamos ler mais alguns textos aqui, ó. Deuteronômio 11:24. Olha agora como é que a gente vai entender e vai fazer a ligação. Todo lugar onde puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano ao rio Eufrates. Todo lugar onde vocês colocarem os pés de vocês será de vocês. Aqui a gente já está começando a entender como é que a gente avança com os nossos pés, como é que a gente avança no mundo espiritual. A gente marcha proclamando o Evangelho. A gente vai marchar anunciando o Evangelho. Ó, Salmos 110:1. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. É onde a gente vai caminhar por cima dos nossos inimigos. E Naum 1,15 fala a mesma coisa dos pés que Isaías falou. Os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz, estão sobre os montes. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porque nunca mais o ímpio te invadirá. Ele será completamente destruído. E aqui tem uns textos também sobre os pés dos inimigos. Os pés dos nossos inimigos também têm uma arma. Também atuam, olha só, em Provérbios 1,16. Pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. E Provérbios 5,5. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Queridos, quis separar esses textos aqui sobre o pé, né, sobre calçado, sobre onde há um paralelo entre os nossos pés, no reino natural, e anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, marchar, dominar o inimigo,
avançar território, vencer com a pregação do Evangelho. E vou usar o exemplo da história de Josué e a muralha de Jericó. Todos conhecemos essa história. Eu vou rever aqui alguns detalhes. Fala assim, em Josué 6, 1, versículo 1, está escrito assim, os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué, olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Olha como é que Josué conquistou a cidade de Jericó. É estranho essa forma como ele conquistou. O Senhor, Jericó tinha uma muralha fortificada, fechada. Para eles entrarem, eles teriam que ou escalar ou derrubar os muros, né? Então, assim, eles estavam de desvantagem nessa guerra em teoria. Mas o Senhor falou que ia se entregar para eles e a forma como eles venceriam seria caminhando ao redor da cidade. Existem alguns detalhes que a gente às vezes não sabe, mas o povo da cidade de Jericó estava com muito medo dos israelitas. Eu não sei se todo mundo sabia disso, eu não sabia. Em Josué 2:24 fala assim, depois que os espiões foram para dentro de Jericó, foram recebidos por Raabe, e eles voltaram. E eles falam assim, estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. O povo de Jericó estava com medo dos israelitas. Mais uma vez em Josué 5:1, fala assim, quando todos os reis dos amorreus que estavam a oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo. Ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Aí que eu já tiro até uma coisa. Quando usamos o calçado espiritual, o inimigo tem medo. Quando a gente está proclamando o Evangelho, quem está com medo é o inimigo. Não é você que às vezes está com vergonha, uma coisinha assim de falar, não. O inimigo tem medo, porque o Evangelho tem poder. E engraçado, porque eles estavam com medo. E aqui seria fácil, talvez, Josué errar aqui, pecar. Errar com o Senhor, porque imagina se você é o líder do seu exército. Você sabe que o exército está com medo de você. O que você vai fazer? Você vai atacar. Concorda comigo? Você sabe, você tem informação que eles estão com medo. Você vai ganhar a batalha, em teoria. Só que Deus não manda Josué atacar. Deus manda Josué marchar ao redor da cidade. E Josué obedeceu. Josué obedeceu. Está escrito aqui, em Josué 6, 15 e 16. Olha o que acontece. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo, gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. E assim o povo gritou, eles marcharam 7 vezes, tocaram a trombeta e gritaram, a muralha caiu e eles dominaram Jericó. Foi dessa forma que eles dominaram Jericó. Olha que figura espiritual interessante para aquilo que Paulo está trazendo sobre o calçado espiritual, o calçado da pregação do Evangelho. Eles marcharam e gritaram. Gritaram.
Quero dizer para vocês, irmãos, que a gente precisa gritar o Evangelho de Jesus. Precisa proclamar com muita força, gritar. Porque assim nós vamos derrubar as muralhas na vida das pessoas que não conhecem ao Senhor. Obrigado. Falo aqui, até quando eu falei sobre medo, em Tiago 2,19, fala assim, crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios têm medo, queridos, do Evangelho. Lucas 4,33. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio e o homem gritou. Quando o homem viu Jesus, ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Os demônios têm medo. Atos 19:15. Mas certa vez um espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Essa aqui é interessante porque tinha um grupo tentando expulsar demônios. Mas olha que legal, queridos. Os demônios conheciam Jesus. Isso aqui a gente já sabia. Mas eles conheciam Paulo também. Eles tinham medo de Paulo. A gente conhece quem a gente tem medo. É igualzinho aquela carta de procurado, né? Por que a gente bota procurado para aquele bandidão? A gente tem medo dele. Tem medo dele aparecer. Todo mundo tem que saber quem é aquele cara. É o procurado número 1. Da mesma forma era Paulo para os demônios. Tão forte era Paulo por quê? Paulo pregava o Evangelho de Jesus com muita intrepidez. E a gente vai conversar um pouquinho sobre Paulo. Marcharemos, avançaremos e gritaremos a todo canto o Evangelho do Reino de Deus. Aleluia. Vamos ver uma parábolazinha aqui de Jesus? A parábola do semeador. Quantos conhecem essa parábola? Parábola simples. Já foi pregada muitas vezes. O Mário tem uma pregação muito boa sobre essa palavra. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não. Vou ler para vocês. Está em Mateus 13, versículo 3. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas a outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100. Um grão produziu outros 100. Outros 70 e outro 30. E acabou a parábola. Todo mundo conhece a parábola, sabe como é que ela funciona, né? O solo, o que é o solo, queridos? É o coração. O coração de todas as pessoas, né? Quando ouvem a palavra. Tem aí 4 tipos de solos diferentes, reações diferentes, quando alguém ouve a palavra. Mas o que eu quero destacar nessa parábola, queridos, é que o semeador, ele não sabe sobre o solo. Seu trabalho não é escolher o solo, nesse caso aqui. Seu trabalho é qual? É semear. O semeador, ele só precisa fazer uma coisa, ele precisa semear. Você vê que na parábola, o semeador não fica ali mexendo na coisa, ele não se preocupa com caiu pelo meio do caminho, ele não se preocupa com caiu pelos espinhos, ele está semeando. O semeador está semeando. E é isso que eu quero deixar aqui de mensagem dessa parábola, é que o nosso trabalho, como discípulos de Jesus, é anunciar o Evangelho dele a todas as pessoas que estão à nossa volta. A gente não precisa se preocupar com quem é a pessoa, se a pessoa vai receber bem ou não. Como é que essa pessoa vai receber? Será que esse solo vai ser legal ou não vai ser? Pode ser que, mas se a gente prestar atenção, todo mundo meio que recebeu com alegria a palavra. Cada um teve um percalço ali
E quando a gente proclama o Evangelho, eu não sei se vocês têm essa noção, poucas pessoas falam assim, são grosseiros e falam, não quero ver nada não. Sai daqui e vai embora. Estou cansado de ouvir de Jesus. Nas vezes que eu preguei, poucas vezes eu vi uma pessoa agir, se eu vi uma vez alguém agir assim comigo. De, não quero ver nada não, tá, estou com o saco cheio. O que eu quero deixar para a gente aqui, que nós somos semeadores. Nosso trabalho é semear. E às vezes a gente vai demorar um tempo para colher essa semente. Mas no final, se a gente fizer uma matemática aqui, ele semeou em 4 solos. No final ele semeou no bom. Teve um solo que era bom. Nesse solo que foi bom, uma semente que foi semeada gerou outras 100 sementes. Uma outra semente que foi semeada gerou 60 sementes. E outra gerou 30. Para você ver que uma semente, você perdeu às vezes várias sementes no caminho. Mas numa que deu certo, ela gerou por tudo que você perdeu no caminho aqui. Gerou por tudo que a gente gastou no caminho, semeando a palavra do Senhor. Nosso trabalho é anunciar a verdade de Cristo, independente de quem esteja ouvindo. Porque a gente não tem que escolher o solo, a gente tem que semear a palavra de Jesus. Isso é estar calçado para o Evangelho, isso é estar preparado, aproveitar as oportunidades. Conto até um testemunho rápido que aconteceu nessa semana comigo. Estava correndo, segunda-feira de manhã, estava treinando, fui lá na praia, terminei de correr, parei, sentei no banco, sentou uma pessoa do meu lado. Uma pessoa do meu lado começou a puxar assunto comigo, falando de corrida. Ele estava correndo também ali e tal, conversando. Fui conversando com ele. Estou ali sentado conversando, e aí veio essa inovação. Fala de Jesus para ele. Prega o Evangelho para essa pessoa. E aí, a gente está conversando ali na praia, estava descendo um pouco na praia ali, e eu fui e falei, meu amigo, você já ouviu falar de Jesus? Muito simples. Você já ouviu falar de Jesus? Aí ele, rapaz, eu era da igreja, começou a contar uma história de que ele era da igreja. E daí a gente começou a conversar, comecei a falar com ele da importância do que é viver para Cristo, da importância de entregar seu coração, de que não importa o passado, não importa a experiência que você teve. PPP, bababá, acabou ali, agradeceu demais, foi embora. Seguiu o caminho dele. Meu trabalho era qual ali? Semear. Meu trabalho era semear. Se o solo é bom ou não, é com o Senhor. Se esse solo vai dar semente, vai dar fruto ou não, é do Senhor. O nosso trabalho é semear. E é muito simples fazer isso. É jogar uma semente pro alto. É botar assim, vai a semente. Vai aqui. Vai ali. Não história. A gente às vezes fica, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? O que eu vou falar de Jesus? Tem que falar um negócio elaborado, né? Não tem que falar nada elaborado. Tem que falar de Jesus, a experiência que a gente tem com o Senhor e algo que o Espírito Santo tocar no nosso coração. O Espírito Santo pode conduzir aí de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. Mas são coisas básicas, queridos. Vamos ver o exemplo de Jesus aqui, só antes um pouquinho, vou ler um texto de Isaías 55:10. Olha que texto legal. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Queridos, tremendo essa palavra de Isaías. Vamos ver aqui, Jesus. O exemplo de Jesus. Mateus 4:23. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Queridos, a extensão da Galileia, ela não era tão grande não. Era uma extensão de 80 quilômetros norte, 60 quilômetros leste a oeste, né? Norte-sul 80, 60, leste a oeste.
Não é uma extensão tão imensa assim. Existiam aí cerca de 5, 6 cidades principais. As cidades da Galileia: Nazaré, Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, Corazim e Betsaida. E aqui fala que Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E o que Jesus fala para os seus discípulos fazerem? Mateus 10, 7. Jesus fala assim, por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Queridos, há muito estímulo do Senhor para pregarmos o evangelho. Concorda comigo? Muito estímulo, muito estímulo. Se há um propósito de estarmos aqui na terra, esse propósito é proclamar as verdades de Cristo a todas as pessoas, sendo luz, vivendo essas verdades e falando essas verdades. Amém? As últimas palavras de Jesus, todo mundo conhece, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Existe uma seara que é a nossa, né? O Senhor vai ter um trabalho para cada um. Hoje a gente sabe que na nossa região aqui, Jesus já foi pregado talvez mais de 300 vezes para cada cidadão, né? A gente vive num país cristão, né? Teoria cristão. Na sua maioria, ou católico, ou evangélico, a maioria já ouviu falar de Jesus. Mas o quanto essas pessoas de fato conhecem o Senhor? Isso ainda vai seguir. Jesus, depois que foi crucificado, ele se apresentou aos discípulos com muitas provas. Esse aqui é um texto, né? Atos 1, 3. No finalzinho de Jesus, antes dele subir, Lucas relatou assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Então Jesus ficou 40 dias depois de ressuscitado com os discípulos, preparando e falando as últimas coisas importantes para os discípulos. E aí no versículo 8, versículo conhecido nosso, Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. As últimas palavras de Jesus, quando ele subiu para o céu, quando ele foi ao sul, então a última palavra foi: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Precisamos pegar o Evangelho ou não? Precisamos pegar, queridos. É assim que marcharemos nesse mundo, pregando o Evangelho. Dominaremos o território do inimigo. Venceremos o inimigo. Passaremos por cima dele. Quebraremos cadeia. Libertaremos escravos. Cura de enfermos. Proclamando o Evangelho. Pregando, andando. Queridos, quem que foi o maior exemplo disso na Bíblia? Paulo foi o maior, na minha percepção, né? Posso estar enganado. Queridos, Paulo, ele tinha um zelo muito grande como pregação do Evangelho. Paulo tinha um zelo muito grande em proclamar o Evangelho. Isso ardia no coração de Paulo.
E eu vou ler um texto de Paulo, 1 Coríntios 9:18, onde a gente vai entender o coração de Paulo. Qual era o coração de Paulo? Paulo fala assim, ó, nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu. Para quê? Para ser amigo? Para querer fazer amizade? Vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Olha esse relato de Paulo. Olha o coração de Paulo. Queridos, Paulo, eu fiz uma pequena pesquisa aqui. Paulo ele passou por 27 cidades principais, evangelizando, estabelecendo e consolidando novas igrejas. Paulo levou o evangelho para 4 principais regiões. Ele levou o evangelho para Galácia, para Macedônia, para Acaia e para a Ásia. E por último, ele terminou na capital do mundo, que era Roma. Paulo escreveu quantos livros? 13. Paulo escreveu 13 cartas, que a gente podemos considerar livros da Bíblia, por onde passou dando orientações aos irmãos. Essas 13 cartas de Paulo representam hoje 50% do Novo Testamento. Metade do Novo Testamento veio de Paulo. Veio desse amor de Paulo, esse apego, esse zelo que Paulo tinha. E eu fiz um cálculo das distâncias percorridas por Paulo nas viagens. A primeira viagem de Paulo, ele percorreu 1.581 milhas. Na segunda viagem, ele percorreu 3.050 milhas. Na terceira viagem, Paulo percorreu 3.307 milhas. E a viagem até Roma, que foi uma viagem difícil, porque teve naufrágio, ele percorreu 2.344 milhas. Ao todo, foram 10.282 milhas, ou 16.547 quilômetros em suas 4 viagens. Ele fez tudo isso, sabe em quanto tempo? 14 anos. Não parece muito. 14 anos, ele percorreu todo esse trecho. 16 mil quilômetros. Para que ele fez isso? Por que Paulo fez isso? Todo esse custo? Para conhecer as cidades? Para bater foto? Para viajar em lazer? Conhecer a área? Não. Ele queria proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele queria que as pessoas conhecessem a Jesus, fossem salvas por esse Evangelho. Paulo sabia do poder que tinha no Evangelho de Jesus. O poder para curar, para libertar. Vamos ler mais um pouquinho de Paulo aqui, ó. 2 Coríntios 11, 23. Mais um relato de Paulo. Paulo aqui está até, de certa forma, se gabando. Ele fala assim, ó. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Muito mais em trabalhos,
muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço muitas vezes, em noite sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa, olha esse final, ainda pesa diariamente sobre minha preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Queridos, olha a vida de Paulo. Olha o que Paulo passou. Tudo isso, queridos. E o que está na cabeça dele? A preocupação de Paulo é a preocupação com as igrejas. Preocupação com os irmãos. As pessoas que ele foi visitando, as pessoas que ele foi conhecendo. A preocupação em o Evangelho entrar no coração desses irmãos. E não perder uma vida. Não perder uma. Em Romanos 10, 14. Paulo fala assim, ó. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Queridos, como que as pessoas vão se converter se a gente não abrir a nossa boca e falar de Jesus? Como é que as pessoas vão conhecer a Jesus? Como? Se a gente não falar, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não sair, se a gente não falar para o nosso vizinho, se a gente não orar para o irmão da frente, se a gente não crer, se a gente não botar para fora isso, as pessoas só vão crer, só vão conhecer a Jesus ouvindo a pregação do Evangelho de Deus. O diabo só vai ser destruído na vida das pessoas ao ouvirem o Evangelho de Jesus. Quando pregarmos esse Evangelho, quando crermos de todo o nosso coração nisso, cremos no poder que há. Em 2 Timóteo 4,2, Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Vou falar só esse primeiro trecho, o segundo trecho eu já li de manhã. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Qual que é o zelo de Paulo aqui? Não perder tempo em nenhum momento. Não deixar de pregar a palavra em nenhum momento. Estar preparado em todos os momentos. Ah, mas eu estou no trabalho. É no trabalho que eu tenho que pregar. Ah, mas eu estou doente. Doente eu vou pregar. Isso tem que arder no nosso coração, esse desejo do Paulo tinha, queridos. Porque as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão presas em pecado, presas. E como é que a gente vai libertar aquela pessoa? Pregando o Evangelho de Jesus. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure apresentar-se aprovado como trabalhador que não tem do que se envergonhar. Queridos, nós somos semeadores. Nosso trabalho é semear. Todos nós somos semeadores. Jesus fez uma outra parábola para Pedro. Uma outra coisa. Ele seria pescador. Pescador de quê? De homens. Tudo que Jesus falava é para anunciar o Evangelho. Pregar o Evangelho.
levar essa palavra adiante. A gente não pode se envergonhar. Chega de se esconder. Falo isso para mim também. Falo isso para mim. Eu quero pregar mais o Evangelho. Eu preciso pregar mais o Evangelho. Todos nós precisamos pregar mais o Evangelho. Diante de Paulo, a gente vai ter que se esconder. Porque esse irmão ele era tremendo. O zelo que ele tinha com o Senhor. O preço que ele pagou para levar o Evangelho para uma pessoa que ele nem conhecia. Uma pessoa que não era nem do Brasil, nem da nacionalidade dele. Pessoas diferentes. Ele fez tudo para levar o Evangelho para aquela pessoa que ele não sabe quem era e curou aquela vida. Queridos, eu estou terminando já, tá? Qual foi o resultado da dedicação de Paulo e de muitos outros irmãos? Em Atos 19:10, está escrito assim, ó. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Queridos, olha o tamanho disso. Isso durou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos ouviram a palavra do Senhor na província da Ásia. Olha ninguém conhecia o Senhor até então. Ninguém. Deveria ter aqui, 20 anos de Jesus ter sido crucificado. 20, 30 anos. Jesus era a coisa mais nova que existia. Era uma novidade ali. Hoje nós já estamos 2000 anos depois de Jesus, todo mundo conhece ele. Em 2 anos, toda a Ásia já tinha ouvido falar de Jesus. Toda a Ásia tinha ouvido falar de Jesus. Em 1 Pedro 2,9, todo mundo conhece esse texto. Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, render daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo, com o objetivo de proclamar as virtudes de Jesus. Amém? Nós somos raça eleita, nós somos esse povo escolhido com o propósito de anunciar o Evangelho. Se não estamos anunciando, queridos, nós não merecemos ser esse povo. Nós não merecemos ser essa propriedade. O Senhor nos separou para isso, para anunciar o Evangelho dele, as virtudes dele. Para finalizar, eu vou ler o último texto. Isaías 61. Versículo 1, muito conhecido nosso também. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Queridos, olha o que o Evangelho faz. Pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados. Olha o que o Evangelho faz, queridos. Olha o que o Evangelho faz. Precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos, queridos. Tem uma música do Jesus Adriano Romero que eu gosto muito. Eu só vou ler a letra dessa música, porque sempre que eu ouço ela me toca demais. Ela fala assim, ó. Eu traduzi para português porque ele é espanhol, né? Ele fala assim, ó. Quero levar-te a todo lugar comigo. Quero que entre as pessoas sejas conhecido.
Eu de ti não me envergonho, és o meu Deus. Quero levar a tua voz por todo o caminho e do seu amor falar com desconhecidos. Ao lugar onde trabalho, à escola e onde viajo, eu quero te levar. Fora do templo e da religião, por todo o povo e toda a região, entre as pessoas que vagam hoje, sem rumo fixo, sem direção, entre as praças da minha cidade e onde há tanta necessidade, por todas as partes te levarei, pois não há paredes que possam te esconder. Quero que em toda parte estejas comigo, nas minhas conversas com os meus amigos. Quero que tu sejas o centro das atenções. Quero que sejas o ponto de referência e caminhar consciente da tua presença. Ao fazer um comentário, em minhas práticas do dia a dia, tu deves estar. Meu amigo, tu sempre serás. Comigo sempre tu estarás. Comigo eu vou te levar a qualquer lugar. Amém. É isso.